Vamos começar derrubando um mito gigantesco, daquelas ideias que estão super enraizadas por aí. A de que o cérebro humano é só um órgão passivo, sabe? Fica lá paradão, só esperando o mundo exterior acontecer para então ter alguma reação. Bom, a nossa análise de hoje vai mostrar exatamente o oposto, com base na neurociência mais moderna que existe. A verdade é que o cérebro está muito, mas muito longe de ser um mero espectador da realidade. Isso leva a gente a uma daquelas perguntas fundamentais, cruciais mesmo para entender a nossa biologia. Afinal, o cérebro humano alguma vez descansa em um estado inativo? Olha, a resposta é um gigantesco e retumbante não. Mesmo durante aquele sono super profundo ou no retiro meditativo mais silencioso do mundo, o cérebro funciona de forma contínua. Literalmente não tem um botão de desligar. É uma verdadeira tempestade de atividade rolando o tempo todo, orquestrando absolutamente cada aspecto da vida por meio de redes incrivelmente complexas. Para entender tudo isso, nosso roteiro de hoje vai passar por 5 sessões. 1. O cérebro nunca descansa. 2. Redes intrínsecas em ação. 3. O orçamento do corpo. 4. A rede de controle. E 5. Construindo a realidade. Vamos lá. Entrando direto no nosso primeiro ponto de hoje. A sessão 1. O cérebro nunca descansa. Por muito tempo, a gente comprou esse modelo ultrapassado, esse mito de que o cérebro funcionava como uma máquina simples, né? Um mecanismo básico de ação e reação. Tipo, um som alto acontece lá fora, o cérebro processa e a gente pula de susto. Mas a realidade da nossa biologia é outra. O cérebro depende de bilhões de ciclos de previsão ininterruptos. Ele está o tempo todo emitindo previsões visuais, auditivas, olfativas e motoras que viajam sem parar pelo tecido cerebral. Essas previsões ficam se cruzando, se limitando mutuamente e geram uma atividade intrínseca que é massiva. E é aí que vem a grande sacada. Toda essa tempestade elétrica não é um ruído aleatório. É aqui que entram as famosas redes cerebrais intrínsecas. Elas são basicamente conjuntos superestruturados de neurônios que disparam juntos numa consistência impressionante para dar ordem a essa atividade toda. E é muito empolgante constatar que mapear essas redes tem sido uma das maiores descobertas de toda a neurociência na última década. Bom, e como isso tudo funciona na prática microscópica? É o que vamos ver agora na seção 2, redes intrínsecas em ação. As pesquisas trazem uma metáfora esportiva que é simplesmente genial para explicar um conceito complexo chamado degenerescência. Vamos imaginar uma rede intrínseca como um time de futebol inteirinho. Num dado momento, alguns neurônios estão ali no jogo, disparando em sincronia e fazendo a jogada acontecer. Enquanto isso, tem outros neurônios só sentados no banco de reservas, ali prontinhos para entrar em campo na hora que precisar. O que isso significa na prática? Que diferentes conjuntos de neurônios podem se reorganizar dinamicamente para ocupar a mesma posição e produzir exatamente a mesma função. É um nível de flexibilidade e resiliência operando dentro da nossa cabeça que é de cair o queixo. Avançando agora para a seção 3, o orçamento do corpo. Aqui a gente conhece a primeira das nossas 2 redes principais. Dando uma olhada nessas áreas destacadas na imagem, a gente consegue ver a localização física, anatômica mesmo, da nossa rede interoceptiva. Isso pega aquele conceito abstrato e torna super palpável. A gente tem que lembrar que o cérebro está ali, trancado no escuro da caixa craniana. Então, para ele, o resto do corpo é só mais uma parte do mundo que precisa ser monitorada a cada milissegundo. Isso ilustra perfeitamente o que as fontes chamam de orçamento do corpo. Olha só, essas regiões interoceptivas agem quase como o departamento financeiro implacável de uma multinacional. Elas ficam rastreando sem parar os nossos depósitos de energia, tipo comer e dormir, contra as nossas retiradas, que é desde mexer um braço até a regulação invisível do sistema imunológico. Para manter a gente vivo e funcionando bem, o cérebro precisa prever essas necessidades energéticas o tempo todo para a conta não fechar no vermelho. Agora, o detalhe mais maluco dessa operação toda? As pesquisas descrevem essas áreas do orçamento como um cientista quase surdo segurando um megafone gigante. Elas são barulhentas, influentes e muito mandonas. Elas enviam previsões pesadíssimas direto para as áreas da visão e da audição. E as regiões primárias dos sentidos? Elas não emitem previsões próprias. Elas só ficam ali escutando o que esse megafone interno está berrando. Isso literalmente inverte o nosso senso comum, porque prova que os nossos estados internos alteram fortemente a maneira como a gente enxerga e ouve o mundo lá fora. E esse impacto contínuo nos leva, logicamente, à nossa seção 4, a rede de controle. Antes de mais nada, é super importante a gente fazer um esclarecimento.
O nome rede de controle engana bastante. Não se trata de um chefinho sentado numa sala de comando tomando as decisões, sabe? As fontes mostram que ela está muito mais para um otimizador de bastidores. O papel dela é ajustar silenciosamente, mas sem parar, o fluxo de informações para resolver aquelas incertezas e ruídos sensoriais logo na hora que eles acontecem. Uma analogia fantástica para visualizar isso é a de um pit stop de Fórmula 1. A rede de controle é tipo aquela equipe de mecânicos que otimiza o motor do cérebro na hora da corrida. Primeiro, ela ajusta como a informação flui. Segundo, se precisa de urgência, ela acelera o disparo de alguns neurônios vitais. Terceiro, ela freia outros grupos que poderiam causar distração. E quarto, que é o grande truque, ela move as entradas sensoriais para debaixo dos holofotes da nossa atenção ou esconde o que não importa. Tudo isso trabalhando junto para manter aquele orçamento do corpo super equilibrado. Chegamos então ao clímax da nossa análise. A seção 5, Construindo a Realidade, onde tudo isso se choca de um jeito espetacular. Vamos pensar na estrutura daquele aeroporto gigante, o JFK. Tem várias companhias aéreas enormes convergindo e sobrepondo rotas no mesmo lugar para transferir os passageiros, certo? O cérebro faz igualzinho através de hubs. As redes interoceptivas de controle compartilham superrodovias de informação nesses pontos específicos, criando uma sincronização absurda. Essa sobreposição é tão vital que os cientistas apontam que ela é basicamente um pré-requisito para nossa própria consciência. Tanto é que danos nesses hubs causam condições clínicas severas, como depressão profunda ou transtornos do espectro autista. O nosso cérebro não repousa em um estado inativo, de jeito nenhum, mas funciona continuamente através de redes intrínsecas incrivelmente complexas. As redes de controle interoceptivas atuam em uníssono para dar significado tanto aos eventos internos quanto aos externos a cada segundo. Olha só como a mágica acontece. Primeiro, vem uma sensação crua, um sinal interno super ambíguo, tipo um leve aperto no estômago. Imediatamente, a rede interoceptiva consulta aquele orçamento do corpo e faz a previsão. Isso é fome ou é ansiedade? Ao mesmo tempo, a rede de controle, que é o nosso pit stop, limpa o ruído todo e otimiza o sinal. E aí, em frações de segundo, as peças encaixam e o cérebro constrói oficialmente uma emoção. Ou seja, a emoção não é uma reação inevitável, é uma construção neural super elaborada feita todinha de previsões. E depois de ver tudo isso, a gente termina com uma pulga atrás da orelha gigantesca. Se a ciência já provou que o cérebro nunca dorme no ponto e usa essas redes complexas para ficar construindo emoções baseadas estritamente no orçamento fisiológico e em experiências passadas, quanto daquilo que a gente chama de realidade, do mundo lá fora, é na verdade apenas uma poderosa previsão de dentro das nossas cabeças. É um paradigma novo e fascinante que faz a gente questionar as próprias fronteiras de quem somos e do mundo que enxergamos. Incrível, né?